Bom dia a todos. Eu acho que o grande desafio nosso é conseguir traduzir que relação com o cliente, confiança de marca se constrói também olhando para os problemas que a marca possa ter. Então, né, Felipe, a gente está aqui há um bom tempo. Você, desde sempre, Reclame Aqui nasceu na garagem da sua casa. Eu estou aqui há mais de 13 anos e uma das coisas que toda essa jornada de compreensão de relacionamento e de compreensão da mente do consumidor na relação com a marca traz uma máxima de que o consumidor muitas vezes constrói a confiança no momento que tem problema e a marca atende, né? E muitas vezes a marca, por não querer errar, enxerga que o problema não vai existir, né? E quando erra, não está preparada para manter o grau de relacionamento que ela criou ali durante todo o trabalho de marketing. Então vão ser 2 dias para a gente falar na prática como isso é possível e como isso vem acontecendo nesse novo mundo do consumidor digital, né? É isso. Bom dia, pessoal. Bom dia, Edu. Bom dia, Diego. A gente está super animado, né, Edu? A gente trabalhou bastante, o time inteiro do Reclame Aqui, também todos os convidados, toda a equipe que está aqui atrás dessas câmeras, para realizar esse evento de hoje, de um tema que para a gente é muito importante, que é falar não só de problema, mas de solução, de arregaçar as mangas e trabalhar. A gente sabe que hoje em dia o consumidor, mais do que nunca, ele entende que uma relação de consumo saudável é uma relação de consumo onde a outra parte, que tem pessoas ali trabalhando, se preocupa com ele, com o consumidor. Então, nada mais é do que uma relação. Relação de consumo é uma relação como outra qualquer, que acontece problemas, a gente vai falar disso, né? Caminhão tem a mania de quebrar, luz tem a mania de acabar, sistemas têm a mania de ter bugs, de falhar, de não serem perfeitos, né? Então problemas vão acontecer. E a ideia desses 2 dias é trazer pessoas que falem disso, falar de problemas, de soluções, de como essas soluções trazem resultados para as empresas, e vocês que estão assistindo a gente vão ver isso, né? E aí, Edu, aqui atrás da gente tem alguns prints, né, de reclamações que foram feitas para o Reclame Aqui. O Reclame Aqui ele é cadastrado no Reclame Aqui, está aqui o nosso índice, aqui o nosso índice, o índice bom, nota 8.6, e a nossa equipe aqui fez alguns prints de reclamações, principalmente acho que as últimas, algumas avaliadas positivamente, outras nem tanto, né, Edu? Não sei se você quer comentar um pouquinho aí sobre isso, por que a gente fez isso? Exatamente. Eu acredito que a gente precisa dar um passinho para trás, primeiro para entender o nome do próprio evento, né? Por que Trust Experience, né? Então a gente fala de Customer Experience e a mente da gente, né, o olhar da gente fica muito preso na questão de gerar experiências incríveis para o cliente, o que é legal. O cliente está procurando novas experiências, né? A gente está testando novos serviços todo dia. A gente vai ter uma oportunidade aqui de falar com muita gente do varejo que está nesse desafio de agregar serviços e experiência e não ser mais só um distribuidor de mercadoria, e tantas outras inovações que fatalmente, como você diz, vão estar errado. E o que é mais permanente nessa relação de marca, né? Então, acho que a gente já andou literalmente os 4 cantos do mundo, né? Estados Unidos, Austrália, Alemanha, Inglaterra, Portugal, França, e a gente vê que em todo lugar existe uma coisa universal, que é esta relação, essa pessoalização de relação com marca que existe para o consumidor, né? Você falou bem legal, toda empresa tem problema boa que consegue resolver, é um dos nossos mandamentos, né? O Reclame Aqui tem lá 10 mandamentos. A nossa cultura empresarial está focada nesses 10 mandamentos, e o primeiro deles, que a gente não vai falar especificamente, é que as empresas são feitas por pessoas, né? Então essa humanização de marcas e relação fez que o consumidor já entendesse que as coisas podem dar errado. E também a gente entender que quem constrói as empresas somos nós, consumidores, né? A gente constrói o Reclame Aqui como empresa, mas a gente também é consumidor na sociedade. Então, o que é mais perene nisso? O que é mais perene é um atributo de reputação super importante, que é a confiança.
Então a gente pode até combinar de chegar aqui no horário marcado e você atrasar 5 minutos. Eu posso até ficar chateado, mas eu confio que alguma coisa aconteceu e por isso você não chegou. Então quando você fala, olha, que o trânsito estava ruim, quebrou o Uber e eu não consegui chegar, para mim tudo bem. Agora, se você chegar e fizer de conta que não aconteceu nada, como se aquilo fosse normal, eu chegar atrasado e tudo bem, eu não preciso dar satisfação, aí aquilo fica estranho para o outro lado. Eu começo a falar, o que aconteceu? E começa a criar fantasias e corroer essa relação e essa reputação baseada em confiança. E quando a gente faz isso que está no painel aqui, que é expor a marca e expor os problemas, a gente está fazendo um reconhecimento de que a gente acredita nesse mundo onde as coisas dão errado, esse mundo onde a gente não tem vergonha do erro, a gente tem que ter vergonha de se afastar do cliente quando o erro acontece. Perfeito. Varrer para debaixo do tapete não é mais a solução num mundo onde o consumidor é omnicanal, né? A gente fala muito, e a gente vai trazer conteúdo hoje e amanhã falando de omnicanalidade, as empresas falam muito disso, mas o consumidor ele está em todos os canais, a informação está em vários canais, então varrer para debaixo do tapete não é mais a solução. O consumidor ele tem acesso às informações, a gente vai falar de review, a gente vai falar de como trabalhar a reputação de uma marca traz resultado, e reputação é o que falam de você, como mostrar experiências positivas a respeito de produtos, em diferentes partes da jornada também traz resultado para as empresas, investir em atendimento, trabalhar com dados. Vai ter muito conteúdo legal nesses 2 dias que a gente preparou para todo mundo que está assistindo, né? Então também a gente vai ter entradas aqui que a gente vai comentar os painéis também depois com especialistas, com o time do RA, né? Então hoje agora que está eu e o Edu, mas os outros cofundadores, diretores também vão participar aqui com a gente. A participação de todo mundo que está online aqui no nosso chat é super importante, né? A gente quer a presença de todo mundo aqui conversando. E quando a gente traz aqui a nossa cozinha também, os nossos problemas, é para mostrar muito que tudo isso que estão falando da gente, inclusive no nosso canal público, no Reclame Aqui, do Reclame Aqui, é importante para a nossa área de atendimento, para a nossa área de produto, para a nossa área de marketing, e é o que a gente vai tentar mostrar aqui com a junção de conteúdos de grandes marcas, né? A gente vai ter grandes marcas do varejo, grandes fabricantes, bancos, empresas de delivery, e vamos falar de também ocasiões especiais que vão acontecer ainda esse ano. Por exemplo, Copa do Mundo, que vai estar agora, final do ano, Black Friday, Natal, enfim, temas não vão faltar, e tudo isso bem ancorado nos nossos mandamentos, principalmente no Toda Empresa Tem Problema, boa que consegue resolver, e principalmente na parte de arregaçar as mangas e trabalhar, que no final das contas é isso que vai resolver os principais problemas das empresas no seu dia a dia, né? Legal. Então, a gente está falando de um tema, às vezes, muito etéreo, que é trust, que é atributo de marca, mas nós vamos trazer a operação, né? Nós vamos trazer quem está fazendo, nós vamos trazer esse dia a dia de quem tem esse desafio todo dia. Eu acho que uma outra chamada de atenção muito importante é que atendimento não é um problema operacional. Isso vem sendo muito conversado, mas ainda tem muito chão para andar, né? Então, cada opinião que fica, cada opinião que o consumidor deixa numa rede social, no Reclame Aqui, numa plataforma de review sobre uma marca, vai impactar o conteúdo da conversão daquela marca, né? A gente também vai falar um pouco disso, né? Então, branding já não é mais um negócio que você faz no começo de campanha, sustenta em alguma mídia. Eu estou lá procurando uma coisa para comprar e eu estou vendo opinião sobre a marca e posso desistir de comprar independente do preço. Então, como que brand e performance são super afetadas hoje em dia por esse conceito que as pessoas possam ter de uma marca. E outro ponto que eu acho bem relevante que a gente também vai trazer são coisas que mostram que o consumidor já se digitalizou, né? A pandemia virou essa página muito mais rápido para o consumidor do que para as empresas. Como é que... Isso eu acho que é um ponto super importante que a gente fala até pré-pandemia, né? Quando falam de Black Friday, a gente vai ter um painel específico para isso, sempre a gente conversa com vários veículos, né? E aí perguntam pra gente,
como que as empresas evoluíram? O que o Reclame Aqui repara de evolução das empresas nas Black Fridays, né? E tanto você quanto eu, a gente sempre fala, olha, as empresas sim evoluíram, a gente repara, melhora, por exemplo, na questão de estabilidade dos sites. Na pandemia também foram feitas essas perguntas para a gente, vocês viram a evolução das empresas no atendimento, tal? Com certeza. Mas quem mais evoluiu realmente foi o consumidor. Ele está pesquisando mais antes de comprar, ele está mais atento à segurança dos dados pessoais deles, a gente vai falar disso aqui também, tem painéis específicos sobre segurança de dados, com pessoas super especialistas nesse segmento. Então o consumidor ele vem evoluindo, óbvio. A pandemia ajudou muito a acelerar isso, empresas e consumidores, e é um movimento que não vai para trás, né? A gente sabe disso, né? O Reclame Aqui, ele prevê crises e o consumidor ele está cada vez mais atento, né? Pesquisando muito, gastando muito tempo, e eu acho que outro dado importante para falar, e eu convido você que está assistindo a gente a fazer isso agora, é fazer o comparativo do número de reclamações que a empresa que você trabalha ou a sua empresa tem com o número de visitas com o número de reclamações. O Reclame Aqui ele é um site de pesquisa, muito mais que um site de reclamação. Então, 2/3 dos nossos acessos são de pessoas e de consumidores, né, pesquisando reputação. Isso mostra que o comportamento do consumidor ele vem evoluindo, ele vem mudando, ele vem se tornando um consumidor mais precavido, que lê muito, que ele compara e que ele usa da reputação, que é o que estão falando da sua empresa, antes de decidir fazer uma compra ou contratar um serviço, e é isso que a gente está trazendo aqui de conteúdo para você que trabalha com isso, que trabalha com atendimento, que trabalha com marketing, que trabalha com logística, com operação, é como trabalhar mais forte todos esses momentos, todos esses pontos de contato para trazer resultado no final da linha ali, no final da linha até de balanço para a sua empresa. Então a gente pode pensar assim, o consumidor já é digital, né? Eu acho que a pandemia, em aspectos super práticos, né, como para você consumir um serviço público, para você receber um auxílio, as pessoas tiveram que se digitalizar. O Pix foi uma aceleração absurda no consumo de tecnologia, né? Então hoje qualquer feira livre que você for tem um código de barra de um Pix, ou, quer dizer, não é algo que precisa se explicar. Então isso já aconteceu para as pessoas, né? Elas sacam o telefone do bolso em qualquer circunstância. Antes a gente tinha aquele comportamento, eu estou lá na loja física e de repente olho um preço e procuro na internet um preço mais barato para negociar com o vendedor. Hoje já não é mais assim, né? Eu começo a minha jornada, os consumidores começam suas jornadas a partir, independente de negócio físico, online, serviços, a partir de pesquisas, né? E estão usando rede social profundamente para isso. Enquanto que as marcas ainda lutam falando de omnicanalidade, e ok, são estruturas complexas, e é aí que eu quero chegar, mais difíceis, né? Mais fácil você como consumidor com um smartphone e o uso de um Google e de um Facebook, de um TikTok, de um Instagram se digitalizar, né? Um Reclame Aqui, que é bem impressionante como as pessoas usam a reputação que advém da capacidade de solucionar problema para decidirem de quem eles vão comprar. Então não há esse preconceito que às vezes as marcas podem imaginar. Eu tenho um review negativo e o cara não vai mais comprar de mim. Não, é como você respondeu o review negativo. Eu tenho reclamação no Reclame Aqui, ninguém mais vai comprar de mim. Não, como você tratou essa reclamação. E atrás disso vem um monte de trabalho pesado, né? Então, grandes responsabilidades aí, grandes operações por trás para fazer isso funcionar. E vocês vão ter a oportunidade também de estar ouvindo de muitas marcas de o que elas estão fazendo para isso, né? A gente quer sair muito daquela questão da questão de falar da experiência do cliente como algo exótico, da felicidade do cliente como algo que você vai obter. A gente inclusive vai ter um painel bem legal com o Vinícius Kitahara falando sobre felicidade corporativa. A gente vai abordar de forma muito ampla. A gente também vai ter um painel falando sobre mudança de visão com o Júlio De Lafitte, né, o Unstoppables, que vai trazer também esse outro chacoalhão, ou seja, nós vamos falar muito de operação, nós vamos falar muito de experiência de empresas que estão fazendo, nós vamos tentar trazer painéis também inspiracionais, mas o que a gente quer mesmo é que no final desse evento, você que está nos assistindo, né, consiga dizer, puxa, eu vi exemplos de pessoas que estão fazendo, eu vejo a possibilidade de fazer, e eu me sinto inspirado a fazer
e construir operações que sejam capazes. Eu acho que no final das contas, a principal mensagem que a gente quer passar é que toda empresa tem problema, isso é normal, a gente desde sempre a gente mede resolução de problemas, o nosso prêmio Reclame Aqui, que também vai acontecer final do ano, dia 12 de dezembro vai ser a festa, a entrega do prêmio, as votações estão abertas, né? Também convido você que está assistindo a entrar, votar nas empresas. A gente premia as empresas que têm o melhor atendimento, então isso é super importante. Número de reclamações não é o maior fator, não é, nem de longe disso, a gente vai mostrar isso agora, já a gente vai chamar aí o nosso manifesto. O que importa é a força que o seu time tem para resolver esses conflitos. Acho que até peço depois, Edu, para você falar um pouquinho sobre os estudos que a gente acompanha, inclusive aquele mais antigo de Harvard, do Índice de Esforço do Consumidor. O consumidor que reclama, o Reclame Aqui mostra isso até com uma das perguntas, né? O consumidor que reclama e tem o problema dele resolvido de maneira fácil, e a gente pergunta isso, você voltaria a fazer negócio com a empresa? Ele responde que sim, e vira até mais fiel do que um consumidor que não teve problema, né? Acho que até você poderia puxar esse gancho aí. Isso é bem legal, 2 pontos que você falou. Um, que o Reclame Aqui não considera tempo de solução, não interessa quanto tempo você levou e não interessa o volume de reclamações para você ter a sua reputação arbitrada ali. Interessa se você está respondendo constantemente ao consumidor, o seu backlog, interessa depois se ele te avaliou de forma positiva, se você resolveu, se ele voltaria a comprar de você e depois uma nota geral de percepção que funciona mais ou menos como um NPS. Então, o consumidor é que diz, né? Você pode ter ficado 1 mês para resolver com ele. Se lá no final ele disser, cara, fui bem atendido, vi o esforço que a empresa fez, ela conseguiu resolver comigo, talvez não foi do jeito que eu queria, mas chegamos num consenso, eu vou voltar a comprar dessa marca. Esse tipo de attachment, esse tipo de bonding de marca que é criado a partir da solução de um problema, é infinitamente mais forte. Esse foi o estudo do índice de esforço do cliente feito pela Universidade de Harvard há mais de 15 anos atrás, com uma pesquisa com mais de 200 mil consumidores nos Estados Unidos, que mostrou que esses consumidores terminam mais fidelizados com uma marca do que os que nunca tiveram problema. E aí tem um aspecto emocional do ser humano, que é zona conhecida, eu conheço o pior, né? A gente às vezes fala isso das amizades, dos relacionamentos afetivos, eu conheço o pior da pessoa e continuo querendo estar aqui, ou seja, é aquela história de dizer assim, puxa, eu sei como é isso de forma franca, né? Então isso cria um laço muito mais forte, né? Então de novo a gente volta para o tema do evento, né? Toda empresa tem problema e boa é a que consegue resolver, né? E no mundo digital, talvez quando você tem um problema com uma marca, seja a única chance que a marca tem de falar com você. Eu estou consumindo serviços digitais cada vez mais, estou no autosserviço cada vez mais, e as pessoas querem isso, elas veem praticidade nisso, mas quando ela tem um problema, não vai ser um bot que vai resolver. Serviço tem um monte de automação que pode resolver, mas quando você tem problema, você precisa explicar o problema para uma pessoa. Então vamos dar um exemplo simples. Eu comprei, chegou atrasado, não chegou, eu abri uma reclamação porque não chegou, aí me mandaram um produto, aí o produto chega quebrado, aí eu ligo para dizer que o produto está quebrado, eles falam que já entregaram, eu falo que eu estou falando de outra coisa, e você simplesmente às vezes não consegue um caminho. E basta você ter uma pessoa que te escute, que você consiga explicar esse caso, ela vai ver que precisa redirecionar uma solução. Então a gente vai falar de coisas muito práticas também, né? De olhar para problema e para atendimento diferente do que a gente olha para custo de servir e autosserviço, né? Então acho que hoje vão ser 2 dias muito ricos. Falo isso com muito orgulho, dizer, com muito pé no chão, né? Com gente que realmente está executando, gente que está inovando. Então também não é aquele, eu faço bem, mas faço mais do mesmo. Não, marcas que estão tomando o risco de se diferenciarem, mas ainda assim de manter o alto foco no cliente. Eu acho que é isso. Pessoas competentes que já fizeram, que já mostraram o que é possível e que querem compartilhar com todo mundo que está assistindo, né? Outro ponto que a gente traz é que aí do lado, as milhares de pessoas que estão aí assistindo a gente, tem acho que 2 perfis, né? Todo mundo aí que são pessoas que trabalham em operações, galera que é dono de empresa, mas também é consumidor.
Então tem esses dois lados, né? E isso é sempre muito legal, que é uma pergunta que, se a gente estivesse aqui com o auditório aqui na nossa frente, provavelmente a gente abriria esse papo perguntando quem aqui é consumidor e já usou o Reclame Aqui. Acho que a grande maioria. Isso é um ponto super importante quando a gente fala de resolução de problema, que é a empatia. É você se colocar no lugar da outra pessoa, e aí, quando acontece um exemplo como esse, ter um ser humano ali do outro lado, ele vai conseguir entender o que a outra pessoa está passando, não trata como número. São coisas óbvias, são coisas simples, mas fazer o simples é difícil. E ouvir de quem está fazendo no dia a dia, de quem está colhendo os frutos já, de quem já está usando o Reclame Aqui, inclusive como um trampolim, né, para vender mais. O objetivo do Reclame Aqui é ajudar os bons consumidores e as boas empresas, principalmente com esse grande volume de acessos, né, mostrar que aquela carinha verde que a gente mostrou aqui atrás, o próprio Reclame Aqui, ajuda as empresas a venderem mais, né, é um momento de decisão do consumidor, e a gente vai mostrar tudo isso nesses 2 dias com bastante informação e bastante dado. Edu, não sei se você quer fazer uma finalização aí dessa abertura. Eu só queria chamar a atenção para o painel que vai encerrar o evento amanhã, que eu acho que é bem legal, que a gente vai conversar com CEOs, né? Então, assim, cliente não é problema de área de atendimento. Cliente é problema da companhia, é problema da marca, é problema do propósito do negócio, mas tem muita decisão difícil, tem muita alocação de custo, tem muita dificuldade para se construir isso ou se transformar uma empresa em algo realmente centrado, num negócio realmente centrado no cliente. E amanhã, no fim do dia, a gente vai ter 3 ases nesse assunto, falando um pouco como eles dirigem as companhias, como eles lideram pessoas nessa direção. Vai ser muito rico. Perfeito. Eu também, então, vou puxar um destaque aqui. A gente também vai trazer o Amir Klink, vai trazer um conteúdo muito legal, e eu acho que tem tudo a ver com o dia a dia de qualquer área, né? Porque precisão é o que precisa para se navegar, né? Uhum. E ele vai trazer as experiências de vida dele. Eu já tive o prazer de ver uma das palestras dele, e superação. Então, não percam. Eu sou suspeito, todos os painéis vão estar maravilhosos, mas a história do Amir é impressionante, vale a pena. Amanhã ele vai estar com a gente também, e eu super indico aí a quem quiser assistir essa bela história. E eu queria chamar aqui para finalizar, a gente preparou um manifesto muito legal, nosso time reuniu aí tudo que a gente vem falando nos últimos anos. Eu diria até mais, né? Não só dos últimos anos, tudo que o Reclame Aqui prega, bem voltado a esse nosso mandamento, se eu não me engano é o 4º mandamento, que é toda empresa tem problema, boa é aquela que consegue resolver. E, nossa, o meu resolver foi bem de Campo Grande, né? Em homenagem à novela Pantanal, que vai terminar aí. De Tatuí também. Tá maravilhosa, inclusive, indico, tá muito boa. A gente fez esse manifesto e eu quero encerrar o nosso painel e começar esse evento maravilhoso chamando esse vídeo que mostra muito o que a gente vem falando por aí, por esses 4 cantos do Brasil. Obrigado, pessoal. Bora. Toda empresa tem problema. Boa é aquela que consegue resolver. Ora, imagina que loucura pensar que uma empresa um dia vai deixar de ter problemas ou reclamações. De repente vem uma pandemia que muda tudo, ou um cliente cai num golpe que usa o nome da sua empresa, ou então o ônibus de um funcionário atrasa. E se a energia acabar? O caminhão de entrega tombar? Ou um servidor parar de funcionar? Olha o tanto de imprevistos que podem acontecer numa operação. Claro, isso tudo pode render uma avalanche de reclamações. Só que nessas horas, o volume não importa. O que conta é eficiência. É assim que se constrói o elo mais forte dessa relação com o consumidor: a confiança. Seu cliente não quer ser encantado quando entra em contato com você. Não sejamos prepotentes ao ponto de pensar que somos responsáveis pela felicidade dele, né? O consumidor sabe o que quer. Solução. É o que basta para ele acreditar em você de novo. Só que tem gente por aí que gosta de dizer que tem um lado certo e outro errado, que quer eleger heróis e vilões, como num conto de fadas. Mas no momento do atendimento, temos 2 pessoas simplesmente conversando, exercitando a empatia e a compreensão, buscando se entender. Por isso, falamos para você que entrega a experiência do cliente na vida real.
que não se deixa levar pelos encantadores, pelas métricas de vaidade, pelas fórmulas prontas de atendimento. Falamos para quem sabe que a confiança é o que rege as relações de consumo. Falamos para as empresas que não têm medo de admitir que têm problemas, porque sabem que podem resolvê-los.